Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de atividades experimentais, tá certo? Mais conhecida como prática. Nas aulas de atividades experimentais, nós vamos utilizar, sobretudo, assuntos relacionados à biologia. Tá ok, pessoal? Mas nada impede da gente falar também de outros assuntos, mas, sobretudo, de assuntos relacionados à biologia. Então, hoje, o tema da nossa aula de hoje vai ser as sementes, né? A germinação das sementes e os tropismos envolvidos, tá ok? Tropismos, pessoal, se referem ao movimento das plantas, tá certo? De certa forma, o tropismo está relacionado, em botânica, né, ao movimento das plantas. Porque, como vocês devem saber, as plantas, né, elas também têm o seu movimento, tá certo? Em direção ao sol, em direção à água, tá certo? Tendo respostas, como por exemplo ao vento, né? Respostas ao toque e por aí vai, tá certo? Então hoje nós vamos falar aqui, começando a falar sobre essa sementinha aqui, muito conhecida aqui no nosso bioma, tá certo? Ela também é encontrada em vários biomas aqui do Brasil, tá certo? Essa aqui é a semente de mucunã, tá ok, pessoal? O nome científico dela é Dioclea grandiforme, né? É o seguinte, essa sementinha aqui, ela está em processo de germinação. Eu não sei se dá para vocês verem, mas ela começa a romper o seu exocarpo, tá certo? Ela também é chamada olho de boi, né? Porque ela tem essa aparência assim, entendeu? Parecida com um olho. E, enfim, devido à umidade, né? Ela começa a desenvolver o seu processo de germinação. Essa umidade, né? Ela foi a responsável pela quebra da dormência, certo? A dormência de uma semente é um estágio em que a semente não germina, tá certo? Aguardando o momento certo dessa germinação. E quando o momento chega, né, que é o momento onde ela se encontra com muita umidade, né, aí é que ela vai germinar. Esse pequeno processo aqui a gente já vê a raizinha dela nascendo, tá certo? A gente poderia chamar essa estrutura interna que está aqui, se a gente for quebrar, isso aqui é o embrião dela, tá certo? Que tem aqui por dentro, tá ok? Mas eu vou mostrando aqui para vocês essa outra aqui que já está num desenvolvimento mais avançado. Aqui nós temos, né, já uma outra semente, né, da mesma planta, e ela já está no estágio bem avançado de desenvolvimento. Aqui nós temos, né, a parte radicular, tá certo? Olha, raízes bem grandes, tá certo? E geralmente elas, geralmente não. Com certeza as raízes, a primeira direção desse movimento dela é em direção ao solo, tá certo? Ou seja, esse tipo de tropismo, de movimento, é chamado de gravitropismo, certo? Em direção à gravidade da Terra, tá certo? Existem outros movimentos responsáveis pelo desenvolvimento da raiz. Nós temos também o hidrotropismo, né, que é o movimento em direção à água, tá certo? E o quimiotropismo, que é em direção aos nutrientes, né, que tem no solo, ao cálcio, ao ferro, ao magnésio, né, ao potássio, ao nitrogênio. Tá ok, pessoal? E essa outra haste aqui, essas outras hastes secundárias, elas são os ramos, tá certo? Esse aqui, por exemplo, olha, o ramo dela já está bem comprido, tá certo? Ó? Então isso aqui tem um movimento contrário ao desse, logicamente, porque isso aqui é chamado de fototropismo, ou seja, um movimento direcionado à luz, fóton de luz, tá certo? Então esse aqui é um processo em que as células diferenciadas aqui no embrião, elas têm uma reação à luz. Então elas procuram, certo? Eu poderia até usar o termo desesperadamente pela luz, porque normalmente quando as sementes são despejadas no solo, elas são cobertas naturalmente por uma camada de folhas ou por terra, né, das enxurradas, e essa possibilidade delas ficarem soterradas, né, é que faz com que as células fotoativadas, né, elas crescem em direção a essa fonte de luz, tá certo? Por isso que ela tem esse crescimento vertical em direção à luz, em direção ao sol, tá certo? Nós temos aqui um outro exemplo, né? Esse aqui é uma semente de manga, tá certo? No seu processo inicial de germinação,
Tá ok, pessoal? A mangueira, né? Ela é a Mangifera indica. Todo nome de planta ou nome de animal cujo epíteto genérico, não é? Aliás, epíteto específico, que é o segundo nome, está dizendo que ela vem da Índia. Indica ou índica. Na forma que você falar, tá beleza. Mas normalmente o pessoal chama de índica, porque vem da Índia. Então isso aqui é uma mangueira, tá certo? Aqui o seu exocarpo já está em processo de abertura. Eu posso tirar aqui e mostrar esse início de germinação, tá certo? As raízes dela ainda estão pequenas, entenderam? Mas elas também vão crescer em direção à umidade, né, que é o hidrotropismo, e crescer em direção à profundidade do solo, que é onde a gravidade atua. Então é o gravitropismo. E esse restante aqui, essas duas hastes, né, no caso ela vinha aqui com duas hastes, tá certo? Dois caules, eles vão crescer em direção à luz, da mesma forma das outras sementes, tá ok? E finalmente aqui eu tenho um outro indivíduo, certo? Um pouco mais avançado, as raízes dele já estão mais, né, mais bem construídas, tá certo? E o exocarpo da semente ainda está nela, porque isso aqui depois é que vai ser abandonado, descartado. Por enquanto ele tem essa função até mesmo de reter umidade, de proteger o embrião que está aqui dentro, né? Ainda em processo de duplicação, de replicação celular, tá certo? E aqui é um indivíduo adulto, né? Aqui já temos ele com as folhas, tá vendo, pessoal? Tá certo? As folhas já bastante verdinhas. E um detalhe que eu quero dizer para vocês, quando uma semente ela começa a germinar em um ambiente ainda escuro, tá certo? Então isso incita ainda mais, né, os tropismos, principalmente o fototropismo. Nesse momento, se ela começa a desenvolver alguma estrutura foliar, essa estrutura foliar ela é completamente pálida, né, sem cor. Por quê? Porque ainda não aconteceu a fotossíntese, ainda está debaixo das camadas de folhas ou de terra e ela não tem a cor verde, porque não tem clorofila, tá certo? Por causa dela não ainda ter visto o sol, tá ok, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula, tá certo? De prática. E em um próximo momento a gente volta a comentar um outro assunto. Vocês também podem sugerir alguma coisa. Tá beleza, pessoal? Então até uma próxima.